Boa noite, né? Que eu acho que não falei com todo mundo. Mas hoje a nossa aula, né? Como eu falei para vocês, a gente dividiu aí todos os sistemas, todo dia um sistema. O sistema de hoje é o sistema geniturinário, tá? O que é o sistema geniturinário? É a junção, né, para a gente estudar aí o sistema urinário junto com o sistema, né, reprodutor, né, os órgãos genitais aí, no caso, tá? Para isso, a gente vai dar uma relembrada no que a gente viu na última aula, né, para juntar aí o conhecimento, já que a gente vai continuar falando de sistema urinário, só que agora um pouquinho mais profundo, tá? Então, o que é o sistema urinário, né? É o nosso sistema excretor, que ele vai fazer aí esse processo de eliminar, né, todos esses resíduos, né, de substâncias que ficam no nosso corpo, que não vai nos auxiliar em nada, né? Então, tudo aquilo que está sobrando, o sistema urinário vai excretar para o meio externo, né? Isso aí se dá através, né, desses órgãos aí principais do sistema urinário, que vocês até fizeram uma atividade falando sobre eles, né? Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, de forma geral, né? A gente viu. Então aí, ó, a gente tem as funções, né, do sistema urinário. Além de excretar a urina, né, ele tem a função aí de manter o nível de água corporal, de regular a composição química do meio interno, né, e eliminar essas substâncias que eu acabei de falar para vocês que são nocivas ao nosso organismo, né. Então, os rins, eles são responsáveis aí por filtrar o sangue, retirar essas substâncias nocivas, dar origem aí, né, à urina, para poder excretar essas substâncias para fora do nosso corpo, tá? Aqui, ó, a gente pode dividir aí os órgãos, né, do nosso sistema urinário em órgãos excretores e secretores, tá? Os secretores, eles vão produzir a urina, e os excretores é o que vão dar o processo, né, de tirar a urina do nosso corpo e levar até, né, ao meio externo, tá? Aí são, como eu falei, são os órgãos pertencentes ao sistema urinário de maneira geral: rim, ureter, bexiga e uretra, tá? Aonde tem a setinha aí falando pelve renal, é apenas uma porção, né, uma parte do ureter, que é a parte que vai saindo aí do rim e dá origem ao ureter em si, que chama de pelve renal, tá? Que a gente vai ver também daqui a pouco. Aí nós vimos aí a questão do rim, né, que é o principal órgão onde vai ser filtrado o sangue e vai ser dada origem aí à urina, né? A gente viu aí que ele tem o formato de um grão de feijão, tem a coloração aí vermelho escura, né? Tem umas cores aí, nomes diferentes, né? Marsala, tem uns nomes assim, mas a gente pode dar o nome de vermelho escuro, meio roxeado, tá? Que é onde todo o processo vai acontecer. Percebam que na imagem o rim ele está cortado ao meio e a gente está conseguindo visualizar algumas partes de dentro do rim, né? Na aula de hoje a gente vai ver essas partes aí de dentro do rim, tá? Pirâmide renal, a pelve, né? Que eu falei, deixa eu ligar o ponteiro aqui. Que eu falei para vocês sobre a pelve, né? Acabei de falar que é onde sai do rim e dá origem ao ureter. A gente chama de pelve. É onde está saindo os nervos, aonde está presente também a veia renal, tá? A artéria renal. Essa parte mais grossinha e ela vai afinando e dando origem ao ureter, tá? Como todas as partes, o rim ele também tem camadas, tá? A gente viu, por exemplo, no sistema respiratório, as camadas que, né, as pleuras que tem o pulmão, que a gente tem a pleura parietal, né, e a visceral, que são as camadas do pulmão. No rim a gente também tem isso, tá? A gente tem algumas camadas que a gente vai ver já já.
função dos rins, né? Lá onde a gente acabou de ver as funções que a gente viu na última aula, seria do sistema urinário completo, né, em si. Aqui são as funções do rim, do órgão rim, tá? Os ureteres, né, que são os tubos aí que vão transportar a urina do rim até a bexiga, né? E aí a gente tem uma pequena subdivisão aí no ureter, por conta da região em que ele se encontra. Então, a parte superior do ureter, que está mais acima, a gente chama, né, de parte abdominal, e o finalzinho do ureter, onde a gente está chegando na bexiga, né, é a parte aí pélvica, né, porque está mais embaixo, perto da pelve mesmo, tá? Então, eles são canais que vão tirar, né, trazer a urina aí do rim e levar até a bexiga. Lembrando que eles são capazes de fazer essas contrações rítmicas que nada mais é do que o peristaltismo, né? De levar aí a urina até a bexiga, órgão, né, que tem como função aí fazer o armazenamento. Então vai juntando urina, e quando chega, né, fica aí numa quantidade boa, é que a gente vai excretar aí pro meio. Vocês estão acompanhando, estão lembrando direitinho, tá tranquilo? Tá sim, tá tranquilo. Beleza, então. A bexiga, como eu acabei de falar, né, vai funcionar aí como um reservatório temporário da urina. Porque se fosse direto, a gente não iria sair do banheiro, né? Que os rins trabalham direto fazendo a filtração aí do nosso sangue. Então, os ureteres levam a urina até a bexiga e lá fica armazenado por um tempo, né, para que a gente possa dar um tempinho entre uma ida no banheiro e outra, tá? Aqui a gente tem a bexiga cortada ao meio, né, falando aí sobre o orifício do ureter, que os ureteres vêm um de cada lado, e a impressão que dá é que eles entram por cima da bexiga, né? Mas, na verdade, eles entram por trás, pela parte de baixo, e dão aí exatamente nesse orifício, né? Entra por esses buraquinhos aqui, que ficam nas laterais do trígono da bexiga, que é essa parte aqui onde o músculo da bexiga é liso o tempo todo. O restante da bexiga, né, é um músculo aí enrugado, e quando ela fica cheia é que o músculo vai ficando liso. Já o trígono da bexiga, ele é direto lisinho, tá? Que é onde estão aí os orifícios do ureter. Beleza? A uretra, que foi o que a gente conversou bastante, né, na última aula, que é o que vai conduzir a urina aí para o meio externo, né? E a gente viu aí que existe uma pequena diferença entre a uretra feminina e a masculina. As duas têm a mesma função. Só que a masculina, além de excretar aí a urina para o meio externo, ela tem a função de ser o canal para o esperma, né? Além do tamanho ser um pouquinho maior também, tá? Então a gente tem aí, ó, a uretra masculina, que ela vem desde da bexiga até o meio externo, onde ela passa pela próstata, né? Então ela tem aí uma parte que é a uretra prostática, passa aí, né, pelo corpo do pênis, então é a uretra esponjosa, até chegar ao orifício externo da uretra, que é por onde, né, a urina vai terminar de sair, tá? A uretra feminina, ela também vem desde a bexiga, só que ela é mais curtinha, né? Porque o canal é mais curto, né? A gente não tem o pênis, que é um corpo que está externo, né, do nosso corpo. Então ela acaba sendo um pouquinho mais curta, e ela tem a função dela exclusiva da urina, né? Porque as mulheres aí, elas têm dois canais, né? Onde vai o canal que vai para o útero, e a uretra, que é exclusivo para urinar, né? Diferente do homem. Falando sobre ureter, ainda voltando um pouquinho lá pro ureter, lembra que eu estava falando que ele que traz a urina do rim até a bexiga? Quando a gente tem os casos de cálculo renal, né, que é a calcificação, a cristalização de substâncias lá nos rins, eles podem se
locomover, né, sair, deslocar do rim e vir até o ureter. Isso aqui são tubos finíssimos, então, às vezes, quando as pessoas aí que têm cálculo renal estão sentindo aí muitas dores, tem crises, assim, né, enormes, às vezes o cálculo renal, ele pode ter se deslocado, né, do rim e chegado até o ureter. Algumas vezes eles podem passar da bexiga e chegar até a uretra e, como que a gente pode dizer assim, uma forma mais básica de falar, pode entupir, né, o canal e por isso a dificuldade de urinar, as dores, a bexiga fica muito cheia, vai ao banheiro, não consegue urinar, apenas goteja, né? É por conta aí da obstrução desses canais, tá? Que eles E são isso dói finíssimos. bastante. Dói Isso dói bastante, bastante. que recentemente eu levei meu pai e meu irmão no hospital por conta desses problemas aí, de cálculo renal. E, inclusive, causa até além de vômitos, né? Náuseas, vômitos. Ele, Sim, a dor é imensa. Só comprar mal mesmo para ele, para aliviar essa dor. E olhe lá. exatamente. Existem casos, né, quando os cálculos dependem aí, né, o tamanho, eles variam. E às vezes eles são tão grandes que não tem como, né, eles saírem, né, para o meio externo de maneira natural. Então é preciso fazer aí um procedimento, intervenção cirúrgica para a retirada desses cálculos, tá? Existem alguns medicamentos que pode ser tomado, alguns medicamentos naturais também, para poder fazer a quebra, né? Que vira como se fosse pedrinhas mesmo. E existem medicamentos naturais, até comprados também, para poder quebrar, né, essas pedrinhas, para elas se dissolverem e conseguirem passar pelos canais aí do ureter, da uretra. Mas aí, às vezes, eles são tão grandes que não tem como. Então, é preciso passar por intervenção cirúrgica, tá? Essa do meu pai, a médica passou inclusive o remédio para próstata, que ele foi dissolvendo as pedrinhas e graças a Deus foi até expelido, até mostrava assim. Mas Isso. Deus me livre, assim, a situação. É complicado Horrível. mesmo. Tem gente que tem mais pretensão, tá? A criar esses cálculos renais. Então, assim, algumas coisas que auxiliam é muita carne vermelha, refrigerante, essas coisas assim É, auxiliam bastante para cristalização aí. foi, daí o médico explicou a questão desses alimentos são conservantes, né? Isso, Calabresa, salsicha, essas coisas todinhas que ele cria exatamente. esse tipo de coisa. Exatamente, por isso a importância da gente beber bastante água, que é para esse Exatamente. ser bem filtrado, né? É, a questão de evitar o consumo excessivo aí desses alimentos com conservantes, né? Porque a dor é enorme mesmo. Então, E gente, começando a falar aqui sobre o aparelho geniturinário. A gente já reviu aí, né, a questão do urinário. E o geniturinário é ligando aí essas duas partes, né, onde a gente vê o sistema urinário junto com o sistema reprodutor, os órgãos do sistema reprodutor, né, no caso as genitálias, tá? Então, sistema excretor, tá? Os restos de alimentos, eles são eliminados aí através do aparelho digestório, né? O gás carbônico, o vapor de água, eles são eliminados aí pelo aparelho respiratório, que foi o que a gente viu, questão de troca gasosa, que a gente inspira o oxigênio para ser levado, né, até as nossas células, e o gás carbônico que o sangue recolhe das nossas células são, né, levados para o meio externo através do aparelho respiratório. E as substâncias nocivas para o nosso organismo, né? Elas são chamadas aí de excreção. Tudo que a gente está botando para fora, né? A gente chama de excreção. Aqui a gente tem toda a parte do nosso sistema urinário, aqui em cima os rins, né, os uretérios, a bexiga, a uretra, mas aqui embaixo, ó, a gente já tem parte do sistema reprodutor, no caso aqui a gente está vendo, né, o masculino, tá? Então a gente tem aí alguns resíduos, né, que eles precisam ser excretados, né? No caso nós temos aí a urina e o suor, né? Então eles precisam ser excretados do nosso corpo, tá? O sangue, ele transporta aí substâncias que vão alimentar as células,
né, e retirar dessas células substâncias inúteis, tá? Essas substâncias inúteis, elas precisam ser eliminadas do nosso organismo através, né, da excreção. É para isso que o nosso corpo tem uma espécie de filtro, né, pelo qual o sangue vai passar e vai deixar essas substâncias aí prejudiciais e saindo limpo. Esse filtro aí, no caso, são os rins, né, aonde vai ser filtrado o sangue, onde vai ser deixado todos esses resíduos aí, essas substâncias nocivas, e ele vai sair limpo para todas as partes do nosso corpo, né? Como no aparelho respiratório. O ar, né, o sangue vem trazendo o gás carbônico e no ar que a gente respira vem o oxigênio. Então o sangue vai chegar lá nos pulmões com gás carbônico, deixa o que a gente não precisa, que é o gás carbônico, pega o que a gente precisa, que é o oxigênio, e vai para o resto do nosso corpo. Aqui do mesmo jeito. Ele vai trazer substâncias nocivas, deixa lá, passa por um filtrozinho lá no rim, deixa e volta para o nosso corpo limpinho. E o que as substâncias nocivas que ficaram lá no rim vai ser transformado em urina, que a gente vai botar para fora, do mesmo jeito na respiração, que a gente vai, né, expirar o ar jogando para fora o gás carbônico, do mesmo jeito, tá? Então, os rins são os dois, né, os dois órgãos aí que a gente tem. Qual é a porção? Onde é que ficam os rins? A gente falou naquela aula, né, sobre a porção anterior, posterior, onde é que ficam os rins? Posterior. Exatamente, a gente pode dizer assim que tá nas costas, né? Fica na porção posterior, fica atrás, os nossos rins. Então, nos rins, como eu já falei para vocês, eles têm umas capas, vamos dizer assim, né? Umas divisões, tá? Então, cada rim tem aproximadamente aí o tamanho de um punho, né? E é constituído aí por algumas camadas. Então, o punho a gente fecha a mão, o tamanho da nossa mão aí é o tamanho dos nossos rins, tá? Nós temos 2. E aí nós temos essas camadas aí. Então a gente tem a cápsula fibrosa, que é a membrana que vai envolver o rim, tá? Nós temos a camada cortical, que é a camada aí onde a urina é produzida, essa parte mais dentro, camada cortical, e a medular, que é a mais interna, tá? O meiozinho aqui, ó, do rim. Então, a gente tem a parte mais de fora, cápsula fibrosa. Essa parte rosinha aqui, ó, tá vendo que tem até a setinha? Questão, assim, de um dedo, mais ou menos. É a zona cortical, camada cortical. E o meio, onde tudo vai acontecer, é a camada medular, onde vai estar aí todos os tubos, as ramificações, tá? Como que é o interior dos rins, tá? Lá é onde tudo vai acontecer. Nessa imagem aí, para vocês entenderem. Aqui a gente cortou um rim ao meio, né? E aqui eu retirei, como se fizesse uma fatia de uma pizza, ó, que tá pegando primeiro a camada cortical aqui embaixo, né? A camada mais fininha aqui é a primeira, como se fosse a primeira camada do rim, né? A cápsula fibrosa, a camada fibrosa, a primeira, tá? Ó o corte aqui, ó. A gente só deu um zoom nesse pequeno corte que a gente deu no rim para poder entender melhor. Córtex, camada cortical, né? Ou a gente chama de córtex, que é a parte mais de cima. E a medular, que é a do centro, né? A mais interior aqui, ó. Que é onde ocorre tudo, tá? E é o que a gente vai ver, essas pequenas partes que estão aqui na camada bem interna, tá? A camada medular. Então, cada rim ele vai receber aí várias ramificações de artérias e de veias, que como estão no rim, a gente chama de veia renal e artéria renal, tá? Essas ramificações aí são bem fininhas, né? E vão iniciar desde a camada cortical,
né? E vão até o centrinho, que é a camada medular, tá? A parte final do tubo aqui é onde vai ter um orifício que a gente chama de papila renal, tá? Então, a gente tem aqui uma parte chamada glomérulo, tá? Essa partezinha aqui, onde vai estar uma junção das veias e das artérias renais. Isso aqui é como se ele tivesse aberto, mas ele tem uma proteçãozinha como se fosse uma noz. Vocês já viram a noz? Aquela, eu não sei se é fruto, se é semente. Já viram de perto uma noz? Já sim. Já. Então, é como se fosse uma noz. A parte de fora, né, aquela casca, no caso do rim aqui, a gente chama como se fosse cápsula de Bowman, tá? Que é como se fosse a casquinha, né? E dentro é o glomérulo, que é o interior. Parece uma noz mesmo, tudo enrugadinho, tá? E a gente tem também as extremidades das pirâmides de Malpighi, tá? Que são várias papilas renais. Eu acho que tá na próxima imagem. Tá aqui. A gente parece uma... Não sei nem dizer o que parece, um lequezinho, né? Isso aqui são as pirâmides de Malpighi, tá? Que são várias partes que a gente vai já falar melhor. Toda essa estrutura aqui, ó, onde tem as veias, as artérias, tá? São chamados de néfrons, tá? É a estrutura do néfron. Aqui, ó, tem o que eu tava falando pra vocês, a cápsula de Bowman, que fosse como se fosse a casquinha da noz, né? E dentro o glomérulo, tá? Essas partes aqui de tubo proximal, alça de Henle, vênula, artéria descendente, ascendente, a gente não vai aprofundar, né? Porque a gente não tem lá no laboratório, a gente não tem a peça onde dá pra gente estudar melhor, né? Presencial sobre isso daqui. Eu nem entendo porque que a gente vê assim tão profundamente essa parte, né, do sistema urinário, porque a gente nem trabalha muito com isso daí. Mas é bom para o nosso conhecimento, né? Nem o pessoal dos técnicos de enfermagem, eles veem isso. Para ver a questão do sistema urinário, né, como que é o funcionamento dos rins, eles precisam fazer uma especialização depois que termina o curso. E a gente já consegue ver assim durante o curso. É bem bacana isso. Diferente, mas é bacana, tá? Então, o que importa pra gente entender aqui são as camadas do rim, né? Que a gente tem a primeira camada. Como é que é o nome da primeira camada? Alguém? É a cápsula fibrosa. Camada fibrosa. Isso, a gente tem a primeira camada, que é a cápsula fibrosa, que é a parte mais externa do rim. Aí a gente tem a parte, né, mais rosadinha, segunda camada, que a gente chama de... Camada cortical. Isso, ou córtex também, tá? Camada cortical ou córtex. E o meio mais interno, tá? Que vai chegando onde tudo acontece, a filtração acontece, que a gente chama de... Camada medular. Exatamente. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Outra coisa que eu quero que vocês gravem aí, tá? Em que camada que fica o néfron? Na verdade, o que é o néfron? Ninguém? De ramos em Isso, é onde a filtração do sangue vai acontecer. Tudo acontece nos néfrons, tá? É a estrutura do néfron. É onde fica toda a parte de veia renal, artéria renal, a cápsula de Bowman, tá? É o néfron. É onde a filtração do sangue vai acontecer em si. E fica lá na camada... Qual? Qual? Mais interna. Qual é o nome da camada mais interna? É a camada medular. Exatamente. É isso aí, é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? Okay. Aqui a gente tem, ó, uma imagem do rim, né? Onde a gente vê os cálices,
tá? Os cálices renais, porque parece mesmo como se fosse uma entradinha, né, de um copo, de um cálice. Então, a gente tem os cálices renais, que ficam aqui anexos às pirâmides de Malpighi, tá? As pirâmides, depois a gente vem para os cálices, tá? Onde dão origem à pelve renal. Eu falei sobre a pelve renal. O que é que tem lá na pelve renal? O que é que constitui a pelve renal? Alguém responde aí que eu tô comendo miojo. E eu também tava. Ficam os nervos e os vasos. Isso. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem a camada mais externa, né, do rim. Aí a gente vem pro córtex renal, ou camada cortical. Aí a gente vem mais pro interior do rim, onde a gente tem a camada medular, a mais interna. Onde a gente vai ter aí o néfron, né, onde tem as veias, as artérias, tá? Onde vai a cápsula Já até esqueci o nome da cápsula. Aqui, cápsula de Bowman, tá? Que é como se fosse a noz que eu falei pra vocês, tá? Dentro da cápsula de Professora, Bowman... esse néforo, ele fica tudo nessa parte, dessa pequena partezinha da medula, é? E isso aqui, ó. Parece... Esse zoom, tá vendo? Vocês conseguem ver esse risquinho que tem aqui, ó? Como se fosse em triangular, esse corte? Aham. Aqui é como se eu tivesse cortado e dado um zoom aqui, ó. Esse pedaço aqui é aquele que tá aqui. Então, o néfron, ele vai ficar mais na parte medular, mais pro meiozinho do rim, tá? Então, tudo isso vai acontecer, toda a parte que filtra o sangue acontece aí, né, na camada medular, na camada mais interna do rim. Tudo isso precisa se juntar, percebam que aqui tá maior, mais largo, né, e aí vai afinando. Porque tudo isso precisa se juntar para dar origem aqui ao ureter, para poder levar tudo que foi filtrado até a bexiga, né? Então, a pelve renal é onde vai se reunir tudo. Lá a gente tem as veias, as artérias renais, né? Vai formar a pelve renal, é essa partezinha que tá em amarelo aqui, ó. Os cálices, que é onde vai passar também tudo que foi filtrado, né, as substâncias nocivas ao nosso corpo, passa aí pelos cálices renais, tá percebendo aqui, ó, onde termina, passa para os cálices renais e aí já vai para o ureter para chegar até a bexiga, tá? Então, os néfrons, né, eles são a parte mais importante dos rins, eles ficam mais aqui pro meiozinho, ó, ele termina aqui, fica na camada mais interna do rim. E quando ele sai daí, que nem tu colocou agora, quando ele sai daí, ele já sai, aí vai pra bexiga. Quando ele tá no rim ainda, ele já é urina ou não? Ainda não, né? Ele tá sendo quando ele termina de filtrar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a imagem? Ele já virou isso, ele já vira urina e já vai saindo aqui. Quando ele é captado pelos cálices renais, ele já vem pra pelve e já é urina. Quando ele passa, vai aqui pro ureter, ele já é urina. Tá? Então, aqui dentro do rim, ele já transformou em urina. Tá ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam da questão da excreção dessas substâncias nocivas ao nosso organismo. Acontece dentro do rim, né? Um rim, ele tem 3 camadas. A camada mais externa, tá? Que é a cápsula fibrosa. A camada cortical, que é a segunda camada, fica aqui, ó, pela redondeza, vamos dizer assim, né? E a parte mais interna do rim, né, onde tem aqui as pirâmides de Malpighi, né, é aqui a camada medular, tá? É onde vai ficar aí o néfron, que é onde ocorre essa filtração e essa transformação aí em urina. Aí, transformou em urina os cálices renais, ó, que são essas partezinhas aqui, vão captar, né, esses resíduos aí e ser levado até a pelve renal,
que é essa junção aqui, é onde ficam os cálices renais, as artérias renais, a veia renal, e ele vai afinando e vira o ureter, que é o canal por onde a urina vai passar para chegar até a bexiga, tá? Tudo tranquilo? Vocês estão aí? Ou estão comendo miojo também? Né? Não, eu tô Tá aqui certo. Beleza, então, ó, as vias urinárias, o que são? Né? São os órgãos por onde a urina passa, né? Por onde ela é armazenada, qual é? Onde é que ela é armazenada? Bexiga. E por onde ela é eliminada? É lá pela uretra. Isso aí. Então, nós temos algumas partes aí, né, das vias urinárias, que são os bacinetes, os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Os bacinetes são os órgãos em forma de funil que vão sair dos rins e vão recolher a urina dos cálices. Os ureteres, cálices renais, ó. Tá? Aí vão para os ureteres, os tubos, né? Com 20 centímetros de comprimento cada um, que vão transportar a urina até a bexiga. Lá na bexiga é aquela bolsinha lá que tem a função de armazenar a urina. E depois que ela enche até um determinado ponto, né? A gente vai ao banheiro e a gente urina aí, a urina vai ser excretada para o meio externo através da uretra, né? Onde ela vai variar aí da uretra masculina para feminina. Em qual é a variação da uretra feminina para masculina? A uretra feminina, ela tem em torno de 8,8 centímetros, né? Já a masculina já é o maior, né? Um pouco maior, 20 centímetros. Isso. Pode variar também de acordo com o tamanho do corpo do pênis, né? Ou não, né? 19, 18. Ela vem desde a bexiga e até o orifício, né, de saída. Então, ela vai variar aí, né, de homem para homem, tá bom? Esse é o nosso sistema aí excretor, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o sistema reprodutor, tá? Que é onde a gente vai ver aí o sistema, né, o aparelho reprodutor feminino e o masculino, que é o que também faz parte do nosso sistema urinário, né? Que a gente também vai expelir através desses órgãos, tá? Aqui mais uma imagem do nosso sistema urinário, né? Gênito urinário. Os rins em formatos de grão, ureter, bexiga e a uretra. E aqui o rim cortadinho, tá? Aqui, ó, a camada mais externa, que é a cápsula fibrosa. A segunda camada, o córtex renal, né? Ou a camada cortical, como queira. E a parte mais interna, né? Que seria a camada medular. Isso. Aí nós temos essas partes que a gente chama de pirâmide de Malpighi, tá? Os cálices renais, aonde no cálice a gente tem a papila renal como se fosse o orifício de entrada, é como se fosse um caninho mesmo, né? E a entradinha a gente chama de papila renal, onde vai ser, como que eu posso falar? Captada esses resíduos que foi, né, filtrado lá no néfron, dá origem à pelve renal, que é a junção aí desses cálices, tá? E vai dar origem ao ureter, que é onde a urina já tá produzida e vai lá para a bexiga para ficar esperando o momento certo para a gente ir ao banheiro e botar para o meio externo através da uretra, tá? Ok. E é isso.